tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje é dia 7 de maio de 2020 e a gente vai estudar um pouquinho sobre a matéria de História. Lembrando que hoje a gente tem duas atividades para ser feitas. A gente tem o livro e a gente tem o caderno. Olha só, entre as páginas 72 e 73 tem um pequeno texto e uma atividade que a gente fecha esse conteúdo aqui, tá bom? Então, olha só, na página 72 e 73 vocês vão fazer essas atividades e essas atividades aqui deverão ser feitas no caderno. O que você vai fazer? Vai pegar seu caderno de história, fazer margem no seu caderno de história, fazer o cabeçalho e copiar essa atividade aqui. Lembrando que, para você fazer esse texto, é necessário que você dê mais uma olhadinha nesse capítulo para você conseguir desenvolver esse texto, porque eu vou pedir um texto para vocês fazerem. E esse texto, ele tem algumas exigências que você deve respeitar, tá bom? Então vamos lá, ó. Lá no seu caderno, depois que você fizer a atividade da página 72 e 73, você vai fazer o cabeçalho, saltar a linha para poder fazer essa questão. Olha só. Agora que você sabe bastante sobre a independência do Brasil e a monarquia no Brasil, a primeira monarquia no Brasil, olha só, nós temos dois conteúdos, independência do Brasil e monarquia do Brasil. Então eu fiz uma afirmação, eu disse que agora que você já sabe um pouquinho sobre esses dois conteúdos, você vai construir um texto de no mínimo 10 linhas sobre esses assuntos. Lembrando que, gente, um texto, ele nunca tem um parágrafo só. Um texto, ele tem que ter início, meio e fim. Então, olha só, quando você for fazer um texto, um parágrafo para o início, um parágrafo para o meio do texto e um parágrafo para a conclusão do texto. Não precisa ser só 3, mas tem que ter no mínimo 3 parágrafos. E esse texto deverá ser feito com coerência, ou seja, ao escrever você tem que ler, né? Como se você fosse uma pessoa que não tivesse escrito o texto. Isso vai te ajudar a escrever um texto com bastante coerência. Então, olha só. Em seu texto deverá aparecer as seguintes palavras. Esse texto é um texto histórico que você vai escrever. E para se escrever um texto histórico, necessariamente você precisa conhecer daquilo que você está falando. Aliás, todo texto que a gente vai construir, que a gente vai escrever, a gente tem que ter base do assunto. Então, se for necessário, você leia lá a Independência do Brasil novamente, você leia a primeira monarquia do Brasil, são conteúdos que estão interligados. Primeiro ocorreu a independência. Depois nós tivemos a monarquia no Brasil. Então são conteúdos que é uma sequência, né? E essa sequência você tem que compreender para você conseguir fazer o seu texto. Nesse texto deverá aparecer essas seguintes palavras aqui. Não precisa ser no início, nem no fim, nem no meio, desde que apareça. Tem que ter todas essas palavras. E ao elaborar o texto, quando você colocar essas palavras, você pode até escrever essas palavras de lápis de cor, mostrando para mim que você realmente colocou essas palavras. Olha só. Primeiro, nós tivemos uma independência do Brasil. Porque Brasil era o quê? Brasil era uma colônia de quem? Brasil era uma colônia de Portugal. Olha só, as margens do rio Ipiranga, né? Em 1822, Dom Pedro proclama a independência e deixou a colônia brasileira livre de Portugal. Com essa independência, Dom Pedro, que proclamou a independência, passa a ser Dom Pedro I, que foi o primeiro rei no Brasil. Aí nós vamos ter uma monarquia implantada no Brasil, já que o Brasil até então não se tinha um governo. Quem controlava tudo era Portugal. Então, olha só, essa independência, ela não aconteceu pacificamente. Não foi Dom Pedro I que do dia amanheceu de bem com a vida e proclamou a independência. Não funcionou assim. Foram vários anos de bastante revoltas. Várias revoltas vão impulsionar essa independência.
Então, quando Dom Pedro I declara a independência, é porque ele percebeu que não tinha mais jeito. Se ele não fizesse, os brasileiros mesmos iriam fazer essa independência, tá? Então, olha só, quando a independência criou uma espécie de governo, monarquia, estabelecido por Dom Pedro I, e tem-se agora um porém, Brasil agora não pertence mais a Portugal. Brasil não pode mais usar as leis de Portugal. Então, como que vai funcionar? O Brasil vai ter que criar suas próprias leis. E aí é que surge a primeira Constituição brasileira. É o primeiro conjunto de leis criado em 1824 para dizer como que a nação ia ter que andar. Então, essa foi a primeira lei que surgiu aqui no Brasil. Todo país tem a sua Constituição. Hoje, atualmente, a gente não se baseia mais por essa Constituição criada em 1824. Hoje nós temos uma Constituição mais atual, que é a de 1988. Ela é mais atual. Só que a primeira no Brasil foi essa de 1824, tá? Então, aí vocês vão fazer esse texto com início, meio e fim. Dê um título bem interessante para o seu texto, salte linhas, tá bom? E olha só, um abraço virtual para vocês e eu estou com bastante saudades, tá? Faça tudo com capricho. Tchau e até a próxima aula.